Vamos trazer para vocês duas pesquisas de intenções de votos para a presidência da República. A primeira, que nós vamos ver na tela agora, é uma simulação de primeiro turno, hoje divulgada pela Poder Data. E nós temos o seguinte resultado: 44% Lula, 37% Bolsonaro, 6% Ciro Gomes, 4% Simone Tebet, 1% Sofia Manzano. Brancos e nulos somam 4% e não sabem ou não responderam 3%. Os candidatos que não aparecem na arte não estão pontuando. E essa pesquisa que eu trago a vocês fez 3.500 entrevistas em 331 municípios diferentes, nas 27 unidades da nossa federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o registro, anota aí, é BR-02548/2022. Com esse registro você consegue mais informações no próprio site do TSE. A segunda pesquisa que nós veremos na tela agora foi divulgada na manhã de hoje e é do grupo Genial Quest. O resultado: 45% para Lula, 33% para Bolsonaro, 6% para Ciro Gomes, 3% para Simone Tebet. Indecisos somam 6% e os outros 6% brancos e nulos. Ambos aí, tanto os indecisos quanto os brancos e nulos, empatados com o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e com mais porcentagem de votos do que Simone Tebet. Vamos para o segundo turno, Eduardo Novak. Coloca na tela para mim, por favor, os dados dessa pesquisa que trazem as intenções de voto para o segundo turno. Genial Quest, gente, é o seguinte: Lula, 51% das intenções de voto, seguido do presidente da República, Jair Bolsonaro, com 38%, 4% estão indecisos, 7% ou branco ou nulo, ou disse que não vai votar. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 11 e 14 de agosto e o nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR-01 167/2022. Ainda no levantamento feito pela Genial Quest, Lula tem ampla vantagem entre os eleitores da região Nordeste. Nas demais regiões, há um empate técnico configurado justamente por esses dados. Por um outro ponto de vista, Jair Bolsonaro, falando agora um pouquinho de redes sociais, tem 28,9 milhões a mais, inclusive, do que o número de usuários de seu principal rival nas redes sociais, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, pensando justamente esse ponto que eu trago a vocês das redes sociais, é o que eu quero saber na enquete da Jovem Pan News que a gente está abrindo nesse exato momento para você parar tudo que você está fazendo, correr no site da Pan e dar a sua opinião, votar, participar. Qual é o retrato que você acha melhor representar hoje a opinião do eleitorado brasileiro? As pesquisas eleitorais ou o número de seguidores que cada um dos candidatos, o engajamento que cada um possui na internet? Qual das duas reflete hoje, na sua opinião, a opinião do povo brasileiro? Vai lá, vota jovempan.com.br. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial dessa pergunta. Certo, meu querido Jorge Serrão, o seu destaque de todos esses números que eu trago aqui. Boa tarde. Boa tarde, saudações meus amigos e meus amados haters. O meu destaque não vai para o número, meu destaque vai sempre para aquilo que entra oculto na pesquisa e nem sempre é perceptível. E nesse caso, o que colocaram no questionário da pesquisa é uma fake news dos diabos. Alô, alô, Tribunal Superior Eleitoral, não fará nada em relação a isso? Alexandre de Moraes, novo presidente dessa Justiça Eleitoral brasileira, nada fará sobre isso? Pois é, o questionário faz lá uma perguntinha sobre a utilização, sobre a questão dos militares. O que você acha dos militares fazerem uma contagem paralela dos votos da eleição? Essa pergunta é de uma canalice abominável. Primeiro, os militares não têm como fazer isso. Não tem contagem paralela na eleição brasileira. Isso é fake news absoluta. Só quem pode fazer a contagem nesse sistema fechado de urnas eletrônicas é o Tribunal Superior Eleitoral. São os dados que são enviados para aquela famosa sala secreta, que eles dizem que não é secreta, mas é uma sala reservada no TSE, e lá é feita no supercomputador a contagem oficial dos votos. Não tem possibilidade de fazer contagem
paralela desses votos. Então, essa pergunta é de uma leviandade estúpida, é uma sacanagem, vamos usar a palavra certa, colocar esse tipo de pergunta na pesquisa eleitoral, e alguns jornalistas que não têm um caráter muito correto para estar trabalhando nessa eleição, utilizam esse tipo de pergunta leviana e tentam lançar uma polêmica para denunciar, para avacalhar o papel das Forças Armadas nessa eleição. Até agora, a colaboração dos militares é uma colaboração séria, tá? Eles estão lá dando a contribuição da equipe de informática das Forças Armadas para o que eles acreditam ser a melhoria do sistema. Se isso vai ser possível ou não, a gente não sabe. O sistema eleitoral brasileiro é fechado, não tem a transparência, não tem a publicidade total prevista na Constituição. O eleitor brasileiro será obrigado a aceitar o resultado que for proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É o dogma da votação eletrônica brasileira, que não tem impressão de voto para dar materialidade a esse voto, tá? Então, essa é a questão, essa é a regra do jogo, é assim que vamos ter que jogar. Agora, leviandades como essa aí sobre a questão militar são totalmente abomináveis e inaceitáveis. Não acredite, não entre nessa fake news. Ô Cris, boa tarde para você. Eu trouxe aqui alguns números a respeito dessas pesquisas que foram divulgadas hoje. E querendo ou não, essa questão de pesquisa eleitoral a gente já trouxe aqui várias vezes no 3 em 1 e a gente sabe o quanto que influencia no debate público. Quem está nos acompanhando, quais são as razões das pessoas que nos acompanham hoje do 3 em 1, na sua avaliação, que a gente sabe e conhece, por que essas pessoas não podem acreditar nesses números? Por causa do Data Povo, do Data Rua, né, Paulo? Boa tarde para você, colegas de bancada e a toda a nossa audiência. Os nossos olhos veem coisas muito diferentes do que o que essas pesquisas registram. A gente teve 2 casos recentes aí da presença do presidente Bolsonaro nos podcasts, com a tentativa desesperada da esquerda se mobilizando, toda aquela blogosfera que até pouco tempo atrás era bancada por propinas da Odebrecht, da OAS, toda aquela blogosfera lulista se agitando, se agilizando, influenciadores poderosíssimos, padrão Anitta e Felipe Neto, chamando seus seguidores para lives paralelas para tentar tirar a audiência do podcast em que o presidente estava e não conseguiram nada, mas nada de expressividade. Vamos pegar o caso mais recente, que foi André Janones, que se diz um grande influenciador digital, tem milhões de seguidores, especificamente no Facebook, que ele trabalha mais, chamou uma live correndo com o ex-presidente Lula na hora em que Bolsonaro dava entrevista para o Rica Perrone e eram 470 mil contra 19 mil. Então, como a gente não vê essa expressividade nem nas entrevistas, nem nas aparições públicas, nas raríssimas aparições públicas do ex-presidente Lula. E a gente vê também bizarrices do tipo Lula e Haddad conversando ao vivo com 47 pessoas assistindo. Então, não tem como a gente olhar para esses números aqui e dizer realmente isso aqui retrata a realidade. Retrata uma realidade, talvez a realidade contratada pelo cliente para obter respostas e não resultados, né? Não pesquisa mesmo, ele contratou resultado, como disse aquele CEO da Genial Quest. Agora, quando a gente olha as pesquisas entre si, comparando todas elas, o maior questionamento é como pode, se elas realmente seguem estatísticas, estudos científicos, né, para usar a palavra ciência e da forma como gostam, como pode dar diferença de 12, de 18 pontos percentuais de uma pesquisa para outra? Não tem como a gente levar a sério pesquisa assim. Tá certo que agora essas duas que a gente colocou aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador analisar, estão meio que batendo os números, né? Poder Data dando 44% para Lula, 37% para Bolsonaro, e a Quaest 45% para Lula, 33% para Bolsonaro. Mas mesmo analisando essas duas entre si, veja, Lula está muito parecido nas duas pesquisas, mas Bolsonaro não. Como é que pode ter 4 pontos de diferença captadas para eleitores do Bolsonaro entre um instituto e outro? A margem de erro não é 2 ou 3 normalmente? Como é que dá 4 pontos de diferença entre um instituto e outro? A metodologia é diferente, então isso precisa ficar claro para nós, eleitores, de uma forma muito transparente. E não é registrar no TSE como manda a lei e divulgar o número da pesquisa, isso não deixa claro para o eleitor de que aquela é uma pesquisa séria. Sinto muito, mas não deixa.
Perfeito. Constantino, eu vou pegar um auxílio aqui de um tweet do nosso colega Fábio Piperno, de quem eu sei que você gosta bastante, tem bastante apreço. Piperno traz aqui 4 dados no tweet dele, que ele fez há mais ou menos 1 hora aqui, das simulações de segundo turno dos votos válidos, que é realmente o que interessa para a gente. Então, todas essas 4 pesquisas foram divulgadas desde segunda-feira. Hoje é quarta-feira, então vamos lá. IPEC da Lula 59 a 40 Bolsonaro. FSB da Lula 58 a 41 Bolsonaro. Genial Quest da Lula 57 a 42 Bolsonaro. Poder Data hoje da 57 a 42 também para Lula. Não dá para acreditar em nenhuma, Constantino? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Não dá. Veja, para começo de conversa, segundo turno é uma outra eleição. É uma outra eleição que não começou. E muda muita coisa, muda muito o mindset e o eleitor que não é consumidor assíduo de política vai pensar de uma forma diferente lá na frente. Então muda o jogo. Então nenhuma pesquisa de agora, que eu já desconfio de todas, para segundo turno deve ser levada a sério. Agora veja, Paulo, eu poderia dedicar algum tempo aqui para falar, por exemplo, que o dono de um desses institutos de pesquisa aí, né, que, aliás, confessou que tem gente que compra resultado e tudo, ele fez 2 campanhas para o PT ano passado. Eu poderia lembrar disso para tentar desqualificar, de alguma forma, essas pesquisas. Eu vi mais cedo o nosso querido Piperno em embate com o Marco Antônio Costa no programa, e o Piperno falando que o sujeito que vende um produto no mercado, se não tiver credibilidade, ele vai à falência. Isso é verdade para o livre mercado de produtos que o consumidor consome para benefício próprio. Isso é muito diferente do mercado de pesquisas. E se o mercado de pesquisas não existe para acertar? Até porque as pessoas nem lembram do que aconteceu lá para trás. E se o mercado de pesquisa existe exatamente para se comprar resultado e tentar influenciar as eleições ou os bastidores das candidaturas? E se? Né? Então, de novo, existe um mercado para isso. É por isso que esses institutos não vão à falência e quando chega perto disso eles mudam o nome. Tem um desses aí que a gente está discutindo, né, recentemente, que mudou o nome. Por que o instituto muda o nome? Se ele tem uma credibilidade, né? Se ele tem uma trajetória de acertos. Então isso não é livre mercado. Agora, eu poderia, como eu disse, Paulo, dedicar tempo a tudo isso, a desqualificar os institutos de pesquisa. Mas eu vou adotar um raciocínio diferente hoje aqui. Ninguém, eu acho que nem mesmo o Piperno, a gente pode depois perguntá-lo, já que ele é o próximo, ninguém acredita que o Lula tem realmente chance de ganhar no primeiro turno. Tem alguns bolsonaristas, que eu acho que com muito mais propriedade, acham que teria chance do Bolsonaro levar no primeiro turno se não houvesse sacanagem, se não houvesse algum tipo de mutreta aí, né? Mas também acho pouco provável. Pouco provável. Então, uma vez que nem Lula nem Bolsonaro levam no primeiro turno, e uma vez que segundo turno é outra eleição, encerrou a discussão. Acabou, vamos ter segundo turno e essas pesquisas todas não servem para nada. Essa que é a verdade. Muito bem. Piperno, antes do seu comentário aqui, deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete para entender um pouco o que pensa a audiência aqui do nosso 3 em 1 a respeito justamente de qual que é o retrato que representa melhor a opinião dos eleitores brasileiros hoje. As pesquisas eleitorais que a gente está divulgando aqui ou o número de seguidores na internet, a questão do engajamento e a participação também da internet nesse processo eleitoral. 8,1% está dizendo que representa mais a opinião dos brasileiros as pesquisas e 91,8% os seguidores na internet e todo o engajamento. Piperno, por favor. Boa tarde, Paulo, os colegas. Inicialmente, agradecer a audiência ilustre de Rodrigo Constantino, mas eu quero dizer, Constantino, que eu acredito, e aliás eu e muito provavelmente o ministro Ciro Nogueira, que recentemente nas páginas amarelas da Veja, ele anunciou até um cronograma do que aconteceria com as pesquisas, né? Ou seja, enfim, quando Bolsonaro se aproximaria de Lula, quando ele empataria e quando ele ultrapassaria. Até hoje, nenhuma das previsões dele se confirmou, mas ele mostrou lá que acredita, sim, coisa que, aliás, Arthur Lira já fez também. Respondendo à sua dúvida, sempre sou muito franco e honesto em relação a tudo e particularmente em relação a isso. Eu não acredito que a eleição vá se encerrar no primeiro turno. Agora, pode acontecer. As pesquisas elas estão apontando
enfim, o Lula está muito próximo, está naquela fronteira. Mas eu não acredito, Constantino, por duas razões. Eu ainda acho que há espaço para que o presidente Bolsonaro avance um pouquinho e muitas das pesquisas, elas não estão apontando com clareza quanto os candidatos nanicos somam. Porque eu não sei se a soma deles dá 1%, dá 2%, dá 2,5%. O que muitos institutos têm feito é dizer que nenhum deles pontuou, nenhum deles chegou a 1%. Acredito nisso. Agora, eu quero saber quem tem 0,3%, quem tem 0,6%, porque somando isso, pode dar um bolo lá de 2%, 3% e isso impedir a definição no primeiro turno. Em 2018, por exemplo, Bolsonaro passou um pouquinho os 46%. Talvez, se não tivesse algum outro candidato pequenininho, ele poderia fechar o primeiro turno. Claro que a gente nunca vai saber isso. Então, Piperno, tem a margem, né? A margem, ela explica também esse seu ponto, né? Porque... Claro. Não, então, a margem, Paulo, ela serve até para acender essa dúvida. Mas antes da margem, eu gostaria de saber quanto os candidatos nanicos têm. Agora, eu fiz essa simulação de voto válido em segundo turno, e aí eu vou concordar com o Rodrigo Constantino, que é óbvio que é uma outra eleição, para mostrar que todas elas estão apontando resultados muito parecidos. Porque a diferença nessas 4 pesquisas do que Lula teria entre o piso e o teto é de 2%. Nos levantamentos de primeiro turno, que esses 4 institutos, todos eles idôneos, apontaram, Lula tem 43, 44, 45%. Bolsonaro tem de 32 a 37, aí ok, tem uma variação um pouquinho maior, mas também nada assustador. Então, eu queria dizer o seguinte, nenhum deles está apontando nenhum número absurdo e tão discrepante assim. Prova disso é que o Lula tem mais ou menos o mesmo percentual em todos. E aí eu só quero dizer uma última coisa em relação ao fato de que o diretor de um ou de outro pode ter trabalhado nessa ou naquela campanha. É verdade. Todos nós somos profissionais e já trabalhamos em outros endereços, assim como esses executivos de pesquisas. O que mudou de nome, o IPEC, não é que o Instituto mudou de nome. O Instituto foi negociado com um grupo estrangeiro. Aí profissionais que trabalhavam naquele Instituto decidiram fundar outro. E o Paraná Pesquisas, por exemplo, que é um outro instituto importante, ele foi contratado, ele presta serviço para o governo federal. O que não quer dizer que ele deixe de ser idôneo por conta disso. É mais um cliente. Então, eu acho que a gente... Primeiro lugar, que você chamar todos esses institutos de idôneos, o ônus da prova de comprovar essa idoneidade me parece sua. Eu, a princípio, desconfio, uma vez que essas pesquisas são pagas por clientes, muitas vezes bancos e tudo mais, e isso pode ter conflito de interesse. Quanto ao caso, por exemplo, do Datafolha, que é um dos mais mencionados, só o simples fato objetivo dele pertencer ao jornal, a Família Frias, é um jornal que, obviamente, nem você vai conseguir negar que tem um viés anti-bolsonarista, né? Imagino eu. Não sei, de repente você é capaz de negar até isso. Eu acho que também gera uma dúvida, um conflito de interesse. Quando você banalizar um sujeito que é dono de um desses institutos e fez 2 anos seguidos campanha para o PT, alegando que trabalhamos em outros veículos. Ora, eu falo com coerência desde sempre. Eu passei por outros veículos, é verdade. Eu passei, aliás, estamos todos aqui na Jovem Pan e sim, qual é a cara da Jovem Pan se dá espaço para você e para mim? Claro. Então, eu passei por outros veículos. O ponto não é esse, Piperno. Isso é um malabarismo, isso é um truque. Não é um malabarismo, Ontem que o cara foi contratado para fazer campanha para o PT, trabalhando na campanha da Dilma. E, de repente, ele está fazendo pesquisa agora e você não quer nem levar essa informação ao público? Eu acho uma informação relevante. Pera lá, essa informação ela já foi levada ao público aqui, a gente já discutiu isso várias vezes. Saber. É importante, é bom que as pessoas saibam sim, conheçam as origens de todas as pessoas que estão envolvidas nisso, da mesma forma que eu trago o exemplo do Instituto Paraná. Ele é um instituto idôneo e, casualmente, presta serviço para o governo federal, como outros institutos. E qual é o problema? É mais um cliente. Agora, por conta disso, ele vai macular os resultados que ele oferece? Não sei, eu acho que não. Cris, por favor. Eu acho que é muita perda de tempo, viu, Paulo? Desculpe, não estou querendo criticar a pauta do programa, mas há quantos dias a gente está aqui, antes de eu fazer parte dessa equipe aqui, quantos dias vocês também já vinham discutindo pesquisa e não muda nem a credibilidade dos institutos de pesquisa, porque a gente está
está sempre lembrando aqui, se for para discutir, a gente vai lembrar sempre. Em 2018, o então candidato, né, Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro, perderia para todos os demais, e não foi o que aconteceu. Em 2020, Manuela Dávila estava eleita prefeita de Porto Alegre, a mesma coisa ia acontecer em Natal, e reverteu tudo no dia. Era pesquisa de boca de urna que errou. Não foi de 2 meses antes, muito distante da eleição, aquele termômetro do momento, nada disso. Erraram feio. E a gente tem todos os outros questionamentos aí para fazer que são mais pertinentes. Vocês realmente acreditam que mais da metade da população brasileira está acreditando que Lula foi inocentado e não descondenado numa manobra do STF, quando tudo foi feito às claras, todo mundo viu o que aconteceu? Os próprios integrantes do STF até hoje não tiveram coragem de dizer que as provas foram anuladas porque não serviam. Simplesmente foi arquivado o processo para recomeçar em outra instância. E não recomeçou, é bom lembrar, porque os prazos processuais não cabiam dentro do prazo maior, que era a prescrição da pena. Então não adiantava mobilizar todo o judiciário para começar tudo de novo, a rolar testemunhas, ouvir testemunhas, a rolar provas, analisar provas, se no final o crime estaria prescrito. Coisas da legislação brasileira que precisam ser mudadas, e é por isso que eu acho mais importante, por exemplo, ocupar esse espaço para alertar o eleitor da importância de escolher bem o candidato para deputado e para senador, porque são os parlamentares que podem mudar, desde legislação eleitoral até a forma de escolha de ministros do STF, para depois a gente não ter que ficar vivendo essa ditadura da toga que a gente vive hoje. Acho mais importante esses temas. Pediu, Serrão, por favor. Sim, porque eu quero chamar o meu VAR, o mais poderoso VAR das galáxias, que é o presidente Alexandre de Moraes. Presidente Moraes, por favor, seria muito importante que a gente tivesse, na divulgação dessas pesquisas, o respeito total à Constituição brasileira, que no seu artigo 37 fala da palavrinha mágica chamada publicidade, tornar pública, tornar o fato público divulgado claramente para o povo que é senhor da tal da democracia. Vamos lá, bem objetivamente. O que a gente precisa saber dessas pesquisas? Não estão divulgando. Quem pagou? Quanto custou? Isso é um dado fundamental que toda pesquisa deveria ter na hora de sua divulgação, além do número que a gente, claramente, obedecendo à lei, divulga no TSE. Outro ponto, essas pesquisas também precisa ficar atento a um dado que elas não conseguem mostrar com clareza. Número exato, real, de quem pretende votar em branco, nulo ou não participar do processo eleitoral. Esse número tem sido crescente a cada eleição e essas pesquisas, da maneira como elas são feitas, não conseguem mostrar esse número exatamente. E essa quantidade, ela afeta totalmente o resultado final de uma eleição, determina se pode ter primeiro turno ou não. Então, devagar com andor, porque não é fácil a gente ter a clareza exata sobre as verdades reveladas pelas pesquisas. Vamos insistir num fato, lembrar que ele é importante. Pesquisa não é previsão exata sobre o que vai acontecer. É um mero prognóstico. Pediu, Piperno. Sim, rapidamente. De fato, o Lula teve uma decisão que o beneficiou, a gente já falou muito sobre isso. Mas não foi só uma, foram duas, porque também houve a suspeição do juiz Sérgio Moro. Em relação às pesquisas, de fato, em Porto Alegre houve um erro em 2020, e em 2020, Porto Alegre e Natal, e alguns institutos na cidade do Recife também, mas 2020 também foi um ano em que acertaram demais, inclusive definições de primeiro turno e com placar praticamente na mosca, como foi o de Belo Horizonte, prefeito Calil, como foi o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes ganhando uma proporção de quase 2-1 do Crivella no segundo turno. Aqui em São Paulo, exato, os 60-40 do prefeito Covas contra o candidato do PSOL, o Boulos. Então, de fato, há pontualmente um erro ou outro. Mas na imensa maioria dos casos, elas acertam. E a gente falou ontem sobre pesquisas para presidente da República. Quer dizer, jamais em uma pesquisa, um grande instituto errou ao apontar 50 dias antes quem seria o vencedor
aliás, o resultado de 50 dias antes, ele geralmente se confirma depois. O resultado de primeiro turno, hein? Estou falando do primeiro turno. Então, em relação a isso, nenhum grande instituto errou até hoje. Fala, Constantino. Não, bom, em primeiro lugar, então já concordamos que está falando só o primeiro turno, então esquece o tweet do Piperno sobre o segundo turno, que ele agradeceu pela audiência, mas foi o Paulo que trouxe, Piperno, e infelizmente eu deixei passar essa, comi mosca, não acompanhei o seu Twitter. Agora, em relação à credibilidade, eu acho importante a gente frisar isso, porque nós vimos ontem, né, o espetáculo todo que parecia a posse de um imperador e não de um simples presidente do TSE, né, um órgão administrativo, burocrático ali para tocar o processo eleitoral, parecia que estava assumindo o imperador do Brasil. Nós vimos ali aquela claque toda unida, o clubinho todo, que troca elogios, que afaga o ego do outro, que trata como se cada um fosse ali a última bolacha do pacote. Então, esse tipo de coisa, Piperno, é muito importante separar, e eu tenho certeza que a nossa audiência entende, quem vive de livre mercado e de entregar realmente coisa que agrega valor, e de quem vive de esqueminha, de quem vive de outra coisa que não livre mercado, que não trocas voluntárias vistas como mutuamente benéficas. Eu dou um exemplo na própria mídia. A gente sabe que se veículos de comunicação dependessem apenas da credibilidade das suas informações jornalísticas e suas reportagens, a gente sabe que teria vários aí que já não existiriam mais. Só que a gente sabe também que eles não vivem só disso, que existem outras coisinhas por trás. E é isso que justifica um bando de militante esquerdista disfarçado de jornalista até hoje sobrevivendo por aí. Então, cá entre nós, não venha com essa de que se os institutos vivem da sua imagem e eles estão aí até hoje é porque eles vendem algo que realmente se comprova. Eu, e tenho certeza que muitos na audiência, não compramos essa tese furada. Fala, Piperno. Não, eles sobrevivem sim, porque eles ofereceram um serviço que, na imensa maioria das vezes, foram serviços que se comprovaram depois. Agora, eu quero dizer para você que muita gente é assim, Constantino. Hoje, por exemplo, tem um outro tweet meu que eu faço uma pequena correção ao portal UOL. Você sabe por quê? O UOL, nessa pesquisa de Genial Quest, o UOL somou Bolsonaro, Ciro e Tebet e concluiu, então, que com isso aí o Lula fecharia no primeiro turno. E aí eu chamei atenção exatamente para isso que eu disse aqui no começo. Não, você não pode fazer essa conta se você não tem os percentuais dos candidatos da Nicos. Pode dar 2, 3, 1,5, ninguém sabe. Então, quem fez isso, quem fez essa soma bastante precária, errou. Chamei atenção para isso também. Agora, os grandes institutos, na imensa maioria das vezes, eles acertam. Porque se eles errarem, eles vão perder clientes. Isso é uma coisa óbvia. Agora, o Piperno, com exceção do Lula, do Bolsonaro, do Ciro Gomes e da Simone Tebet, o resto, segundo inclusive a pesquisa Genial Quest, não pontua. Então, nós estamos falando de Vera Lúcia, PSTU, Luiz Felipe Dávila, Novo, Emael, do Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Leonardo Péricles. São esses que aparecem no traço aqui na pesquisa. O texto não pode dizer que eles não pontuam. Pode dizer que eles não chegam a 1 ponto. Mas tem gente aí que vai ter, por exemplo, o Dávila, 0,4, 0,5. Enfim, a candidata do PSTU, sei lá. Perfeito. De vez em quando, a correção que você está sugerindo aqui é que não deveria estar escrito 0% aqui. Isso, claro que não, claro tudo que errado. não. A Vera Lúcia, por exemplo, às vezes tem 1, ela pode ter 0,7, 0,3. Aí você junta, a gente está falando em 8 candidatos. Se cada um tiver, em média, 0,25, nós estamos falando em 2%. Então não dá para fazer essa conta de, vou somar Tebet, Ciro e o Bolsonaro, vai dar tanto contra tanto do Lula. Isso está errado. Alguém mais quer fazer algum complemento nisso, Constantino? Olha, vale a pena. Favor, isso aí que o Piperno chamou a atenção é muito importante. As pesquisas têm que ter uma publicidade mais exata, mais acurada da divulgação de seus números. Acredite-se nelas ou não. Entenda-se qual é o jogo real por trás delas ou não. Se você acha que elas fazem propaganda ou não. Elas estão pecando pela falta de dado. Você dizer que o candidato deu 0, isso
É inacreditável. Não é verdade. Qualquer candidato, por mais michuruca que seja, vai dar alguma coisa, alguém vai votar nele. Não, Serrão, aí que tá. O problema é que a amostra é muito pequena, perto do tamanho do eleitorado. É o que a gente tem falado 2.000 pessoas para entrevistar e em 2.000 pessoas Mas, Serrão, não tem nenhum que vota no Emael. Nesse caso específico que o Piperno trouxe aqui, é específico da Genial Quest, que, por exemplo, se a gente analisar a Paraná Pesquisas, eles colocam 0,3, 0,4. Brasmarket coloca números separadinhos ali de todos. Não pode dizer que não pontuaram. São 12 candidatos. Todas as pesquisas têm que aparecer o nome dos 12 candidatos. Isso. Inclusive, isso é uma chamada para todos os veículos de comunicação. Vamos lá, TSE tem que obrigar a botar o nome dos 12. Agora a gente sabe quem são os candidatos. Tem que divulgar o nome dos 12, ponto. Não divulgou os 12, a gente está cometendo estelionato editorial. Isso não é correto do ponto de vista da mídia e eu chamo o VAR para isso aí. Nenhum de nós aqui tem bola de cristal. Uma vez eu discuti com o Constantino aqui a eleição na Flórida em 2000, que foi decidida por 500 e poucos votos e mudou a eleição. Definiu o presidente dos Estados Unidos. Então nós estamos falando em 0,0 alguma coisa. Uma vez, em 89... Colégio eleitoral, Piperno. Oi? Aqui é colégio eleitoral, é um pouco diferente. Ô Constantino, eu sei, Constantino, mas naquela eleição, o Bush levou todos os votos da Flórida para o colégio eleitoral. Porque o modelo é esse, winner takes all em alguns estados de colégio eleitoral. Ele ganhou na Flórida por 500 e poucos votos. Então ele ficou com o colégio eleitoral da Flórida. Levou os votos da Flórida lá para o colégio eleitoral. Em 89, o Lula tira o Brizola do segundo turno por 0,6. E se, por exemplo, uma Vera Lúcia aí tem 0,7, isso pode fazer diferença. Então, é importante que todo mundo mencione todos os candidatos enquanto cada um tem. Agora, e eu acho importante o Piperno mencionar essas margens estreitas, às vezes, porque nós vimos na América Latina várias vitórias bastante apertadas, né? Inclusive do Hugo Chávez lá atrás, que depois não precisou mais de eleição, porque avacalhou tudo mesmo e virou uma ditadura socialista. Mas isso mostra ainda mais a importância da lisura, da transparência, porque muita gente, quando fala em roubo, em fraude, pensa que você tem que alterar o sistema todo. E não, a gente está discutindo, às vezes, exatamente 0,5% para cá, 0,5% para lá, que pode fazer diferença. Mas aqui o ano passado a eleição do Peru. Em relação a essa questão da fraude. A eleição do Peru foi 0,2, discutimos isso ano passado aqui. Deixa eu trazer um outro dado dessa pesquisa que eu acho interessante da gente discutir aqui, que é justamente o voto religioso. O cenário no voto evangélico, a gente tem Bolsonaro 52, Lula 31. Agora, entre os católicos, é o inverso. Lula 51 e Bolsonaro 31. A que se deve isso na sua avaliação? Eu fico surpreso do Lula ter quase 1/3 dos evangélicos. É uma turma que não está muito atenta à agenda petista. Agora, Paulo, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já mencionei lá Rochefoucauld, né? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Então, pelo menos na época de eleição, a gente sabe que até a esquerda cafajeste entende o que é virtude. Eu dou um exemplo, né? São os milagres da eleição. Marcelo Freixo já foi agora fotografado, muito convenientemente, rezando, né? E agora já está dizendo numa entrevista que não defende mais a legalização das drogas. É impressionante o milagre que faz a aproximação das eleições. Faz Manuela Dávila, faz comunista se converter, virar cristão. Então, de novo, quem está atento e é cristão de fato, não pode ser cúmplice de uma agenda que prega aborto indiscriminadamente, legalização das drogas, destruição do núcleo familiar. Não pode ser conivente com isso. Ô Cris, um outro fato que chamou a atenção é pela primeira vez na história do Brasil a gente tem o número de negros superando o número de brancos nos registros de candidaturas a deputado estadual, federal. Você vai me responder daqui a pouquinho porque nós estamos ao vivo na Jovem Pan News e são 5h34. Por favor, Cris, me faz uma análise aí a respeito desse fato. Eu vi essa notícia aqui, é um pequeno percentual, né? Passou um pouquinho do percentual das pessoas que se declaram brancas e ali, obviamente, inclui negros e pardos e a gente sabe que a maior parte da população brasileira, com essa miscigenação que a gente tem, é classificável aí como parda. Para você ter uma ideia, eu tenho 7 ascendências europeias, porque aqui no Sul quase todo mundo tem antepassados que vieram, imigrantes da Europa, né?
Mas os meus filhos têm sangue negro e índio, sim, porque o pai deles descende de negros e índios. São absolutamente brancos, mas se quisessem se identificar como negros pelos critérios do IBGE, talvez pardos, apesar da pele branquinha, e precisar passar protetor solar para não ficar rosa quando vai para a praia e pega sol. Então, é tudo muito relativo, sabe? Eu acho, e sinceramente, como eleitora, para mim isso não é importante. Para mim o importante é não discriminar. É respeitar as pessoas pelo que elas são e não pela cor de pele, raça, opção sexual, que mais colocarem no debate. Isso, para mim, é barulho para confundir, tirar a atenção do que realmente interessa. É uma pessoa honesta que trata os outros com respeito, trata a coisa pública com respeito. As suas propostas são viáveis ou são coisas do outro mundo? Quem ela apoia, com quem ela anda, o que essas pessoas fazem ou fizeram no verão passado, isso para mim importa demais. Pouco importa a cor da pele, mas que bom, né, que a gente está tendo representatividade de todas as esferas. Eu vi que o número de mulheres também cresceu. Sim. Talvez não seja o número que queriam aí pela legislação, mas já cresceu em relação a outras eleições, e para mim isso é um reflexo da politização mesmo, do brasileiro se interessando mais por política. A gente começa a ver todas as esferas representadas. Serrão, estamos falando de 28.288 postulantes a cargos eletivos esse ano. Isso é um número importante. Então, tudo está mudando. O brasileiro, graças a Deus, essa é a vantagem que nós temos hoje, dessa comunicação cada vez maior por rede social. As pessoas estão se informando, estão se politizando, às vezes de uma maneira incorreta, mas estão se politizando. Uma hora a gente vai atingir um aprimoramento sobre isso aí. Mas é o tempo, é a prática. A prática da democracia, a prática republicana, ela é do fazer. A desgraça da teoria é a prática do não fazer. Então, quando a gente está praticando, isso é ótimo. O Brasil tem condição de evoluir. Quando a gente permite o livre debate, isso é sensacional. Hoje eu fiquei feliz de manhã cedo, eu vi numa banca de jornal o livro Pensadores da Liberdade, do Constantino. Já chegou na banca de jornal. Olha a popularização de uma obra. Aqui também, na New Curso, tem o curso do Constantino, tem um monte de gente fazendo. Faça, você tem desconto, pede desconto que você consegue para esse curso, da New Curso. Então, é ótimo. Estamos discutindo a liberdade no Brasil. Olha que coisa boa. O Piperno ainda não comprou, né? Ele comprou a ideia, o debate, ele está no debate. Então ele já comprou. Eu tenho do Serrão já. Se o Piperno ou o Freixo, se o Freixo fizer o meu curso, ele vai usar o verde e amarelo, vai frequentar a igreja, até mesmo em época fora de eleição. A chance do Freixo fazer o seu curso, Constantino, acho que é mais ou menos a do Ibis ganhar uma Copa do Mundo. Mas eu queria dizer o seguinte... É mais fácil você fazer, Piperno? É mais fácil o Piperno fazer. Do que o Freixo? Do que o Freixo. Claro, quero dizer assim, se eu vou passar pelo livro do Serrão aí, que eu fui no evento, comprei, já comecei a folhear, tá bacana lá. Piperno, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 38 minutos para vocês que nos acompanham. A gente está repercutindo um pouco das pesquisas que foram divulgadas hoje. Segue, Mas Piperno. eu queria citar só uma coisa rápida e depois abordar um outro tema. Lembrar só, enfim, o Constantino, que a esquerda ela sempre foi ligada a muitos movimentos religiosos. Sabe que, inclusive, eu estava me lembrando aqui do pastor James Wright, né, que foi uma grande figura. Inclusive, ele foi não só uma figura importante na luta pelo fim da ditadura, como inclusive participou daquela comissão que acabou gerando aquele livro, que falou em muitos mortos políticos aqui no Brasil, enfim, pastor presbiteriano. Mas eu queria chamar a atenção para um outro dado. O Brasil vai ter 443 deputados federais candidatos à reeleição. Isso aponta para um nível de renovação baixíssimo. No último, a Câmara acabou tendo reconduzidos 53% dos deputados. Dessa vez, acredita-se que o índice vai ser ainda maior, porque os partidos têm mais dinheiro para gastar por conta do fundo eleitoral, e aí a gente sabe muito bem a quem essa dinheirama vai acabar beneficiando mais. É óbvio que o candidato à reeleição ele vai ter muito mais recursos à sua disposição do que aquele neófito que está se apresentando aí pela primeira vez. E isso pode, de certa forma, facilitar o caminho de velhas raposas que vão se perenizando aí muito bem. Lá no Congresso.